Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre o pagamento do seguro-defeso, contrato de trabalho, plano de saúde e salários dos parlamentares. Hoje também é dia de passeata eletrônica e jovem senador. O Alô Senado está começando agora. Vamos abrir esse programa com uma questão que está preocupando muita gente: o pagamento do seguro-defeso, um benefício no valor de um salário mínimo que é pago aos pescadores pelo governo federal durante o período de reprodução de algumas espécies, quando a pesca fica proibida. O Alô Senado recebeu mensagens do Marcos e da Solange, da Paraíba, e da Rejane, do Pará. Eles querem saber quando o pagamento do seguro será normalizado. Quem responde é o senador Cássio Cunha Lima. No governo anterior da ex-presidente Dilma, infelizmente nós tivemos a suspensão do pagamento do seguro-defeso. Foi feita uma ampla mobilização pelos pescadores, não apenas da Paraíba, mas de vários outros estados do Nordeste. Eu, particularmente, estive com os pescadores em audiência com o ministro Blário Maggi e agora, finalmente, o seguro-defeso voltou a ser pago para pescadores da Paraíba. Então, é um problema que estava pendente, que começa a ser solucionado. O nosso passeata eletrônica de hoje é com o senador Jorge Viana. Ele conta como as mídias sociais influenciam o seu trabalho como parlamentar e como ele se relaciona com seus seguidores nas redes. Hoje, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica. Nós estamos hoje dependentes das tecnologias, todo mundo anda com a mídia no bolso. Eu, particularmente, faço uso, tenho um número grande de seguidores, é parte do meu trabalho, a mídia eletrônica. Agora, é algo que precisa de mais transparência. Nós, às vezes, não temos a população sem ter o conhecimento necessário, porque é um processo muito rápido de evolução das tecnologias e agora estamos para via internet das coisas, por exemplo, que é com 5G. E nós ainda temos mais de 2.000 municípios que nem mesmo tem 4G ainda. Quer dizer, tem uma internet com um mínimo de qualidade e de cobertura adequado, como a lei exige. Então, para mim, é um tema que eu trabalho como central, um dos temas centrais do meu mandato, que não há possibilidade de um país ser hoje tido como desenvolvido se ele não tiver distribuído no seu território e para a sua população os recursos da mídia eletrônica que vem através da internet, da banda larga e dos recursos que nós dispomos hoje. Quem fala aqui sou eu, João Carlos, sou de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eu gostaria de saber a questão de um contrato de trabalho. Eu presto serviço para um condomínio em Belo Horizonte. Eu já trabalho há 90 dias e ainda não assinaram o meu contrato. E nem minha carteira de trabalho ainda foi entregue. De acordo com a CLT, são 48 horas para entregar. Bom, meu estimado João Carlos, embora não seja advogado trabalhista, mas sou trabalhador como você, ou seja, sempre fui servidor público. A realidade é que uma legislação trabalhista, ela protege os trabalhadores, quer seja da iniciativa privada, da iniciativa pública. Primeiro, a legislação permite o contrato por tempo determinado, ou seja, aquela parte experimental, 45 dias, prorrogável por mais 45 dias, que talvez seja o seu caso, ou seja, decorreu 90 dias e a empresa não lhe devolveu a carteira, o que deveria ter feito, conforme a legislação, em 48 horas. Mas a realidade é que o que é que você deve fazer, do meu entendimento? Primeiro, você deve procurar, digamos, a superintendência do Ministério do Trabalho. Uma outra opção é ir ao próprio sindicato da sua categoria profissional e, em última instância, você pode também constituir um advogado para entrar com uma ação. Mas eu creio que através do diálogo, do entendimento, você poderá resolver seu problema junto à própria empresa, que tem a obrigação, que ela deve investir esse aspecto, a orientação,
de fazer todos os necessários assentamentos na sua carteira profissional. Desde os 45 dias iniciais e o prorrogável, que deve ter sido por mais 45, ou seja, todos os assentamentos têm que serem feitos na sua carteira profissional. Por que não criar um plano de saúde que seja vinculado ao SUS? Essa pergunta foi enviada por WhatsApp pelo Robson Pimenta, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele reclama do preço elevado dos planos. Robson, levamos a sua mensagem ao senador Randolfo Rodrigues. Robson, primeiramente é o seguinte, o SUS pode parecer que não, mas é um plano de saúde. Poucos países do mundo têm na sua Constituição consagrado o que tem na nossa Constituição. A Constituição brasileira diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Talvez o que você esteja querendo saber é porque os planos de saúde têm a qualidade que tem e o Sistema Único de Saúde não tem a mesma qualidade. A luta que tem que se ter, e essa é a luta pelo financiamento da saúde, é que o plano de saúde mais popular que tem, de melhor qualidade que tem, que é o Sistema Único de Saúde, tem a mesma qualidade de qualquer plano privado de saúde. Eu sou a Jennifer, jovem senadora representante do estado do Piauí, e eu queria fazer uma pergunta aos senadores. Durante o projeto Jovem Senador, a gente teve que elaborar leis que seriam debatidas e que posteriormente poderiam vir a se tornar uma lei de verdade. No caso, nós eram só projetos, propostas. E a minha lei, especialmente, eu fiz com base nas minhas experiências de vida, que eu fiz sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no meu estado. Então, eu queria saber se os senadores e senadoras, quando vão elaborar as leis para serem votadas no plenário do Senado, eu queria saber se eles também, se vocês também fazem as leis de acordo com as suas experiências de vida. Jennifer, muito importante a sua pergunta, serve inclusive para aqueles alunos que já estão ali no primeiro semestre de Direito. A formação de uma lei, ela começa, vem de diversas fontes. Vem do costume da sociedade, que às vezes vira lei. Aliás, nós temos países no mundo que inclusive não tem nem lei escrita. Vale a tradição, o costume. Nós temos aquelas leis, por exemplo, que não são editadas. Por exemplo, não pise na grama. Ela não tem nenhuma penalidade, mas é uma lei ali do costume, né? Fura-fila, não está tipificado, mas é feio fura-fila e se tornou praticamente uma lei. Mas nós temos também que, eventualmente, esses costumes vêm para a lei positivada, vêm para a lei escrita, vêm para o Congresso e aí ela começa a tramitar e é aprovada. Também tem leis que surgem daquela necessidade momentânea. Tem leis que se tornam leis urgentes, por exemplo, uma medida provisória, que tem força de lei. Ocorreu uma catástrofe, precisa ser ajudado aquele município ali. Às vezes o governo edita uma medida provisória para sair recurso, aquilo vira uma lei. Então, são diversas as fontes que acabam norteando a construção de uma lei, mas ela vem do seio social, do anseio da população, seja pelo costume, seja pela necessidade. Dificilmente a lei sai daqui para lá. É justamente dessas experiências sociais que vem a matéria-prima para a construção do processo legislativo. O Cosme de Jaíba, interior de Minas Gerais, quer saber por que os parlamentares têm um salário de R$ 33 mil, enquanto o salário dele mal dá para pagar a feira do mês. Ele lamenta a desigualdade no país. A senadora Vanessa Graziotin responde. Olá, Cosme. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, principalmente nesse momento que nós vivemos no Brasil, uma crise profunda, onde todos os projetos que foram enviados aqui para o Congresso Nacional, que tem como objetivo tirar o Brasil da crise, penalizam apenas uma faixa da sociedade, que é dos trabalhadores mais humildes. Então, quando você pergunta a nossa opinião em relação a essa diferença salarial gritante entre um senador e o salário mínimo do Brasil, eu quero dizer que concordo plenamente com você. Nós temos no Brasil um teto salarial no serviço público, que é de R$ 33 mil bruto,
não é? Com os descontos chega a 20 e poucos mil reais. Agora, óbvio que esse salário, o teto no Poder Judiciário é dos ministros do Supremo, que aliás já ganham mais do que isso, já ganham bastante mais do que isso, porque o salário deles foi reajustado e o do Congresso Nacional não. E isso serve para o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Enquanto que o salário no Brasil é muito pouco, você tem razão. Só que ou nós nos mobilizamos ou as coisas poderão ficar ainda um pouco pior. Porque o que eu acho que tem que fazer é aumentar significativamente o valor do salário mínimo. Acho que nós temos que mudar, diminuir a diferença, o fosso salarial que existe no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Não pode uma pessoa ganhar 100%, 1000% a mais do que ganha o outro, né? Então essa tem sido a nossa luta. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem pra gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo ou áudio para o nosso WhatsApp, o número é 61999661616. Se preferir as redes sociais, é só acessar twitter.com/alôsenado ou facebook.com/alôsenado federal. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211 e para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo programa. Até lá!